senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, já mais uma vez, fazer uma saudação aos representantes do Parlamento Juvenil. Dizer que seria muito interessante, e eu depois vou sugerir ao deputado Anderson Nogueira, que eles verifiquem nos seus municípios como e onde estão os representantes que os antecederam no Parlamento Juvenil, nos respectivos municípios. Aqueles que vieram aqui, como Vossas Excelências estão, com alegria, conhecendo a Assembleia Legislativa, conhecendo o Parlamento e, obviamente, aprofundando a conscientização em relação à representação política, mas que verifiquem como estão aqueles que estiveram aqui o ano passado, o ano retrasado, todos esses anos representando os municípios. E seja feito esse trabalho. Vou conversar com o deputado Anderson Nogueira para dar essa sugestão. De qualquer maneira, sejam sempre muito bem-vindos, porque aqui é a casa do povo. Nem sempre reflete esta assertiva, mas aqui há de ser a casa do povo sempre que houver a prevalência do Estado democrático de direito. De qualquer maneira, senhora presidente, eu venho a esta tribuna porque, às vezes, parlamentares se interessam por causas específicas. E, às vezes, se interessam, mas a contribuição para que a causa possa ser vitoriosa, às vezes a contribuição ou não acontece ou permanece em discursos e em reuniões. Parecem enclausuradas. Eu sou autor, hoje é o Dia da Proteção Animal, o Dia Internacional dos Animais. Eu sou aqui nesta casa, não nesta casa, eu sou aqui no Poder Legislativo, o parlamentar que tem o maior número de leis aprovadas destinadas à proteção animal. São muitas. Às vezes, aqueles que se dedicam à proteção animal também nem conhecem as leis existentes e deve ser um trabalho permanente a divulgação. Mas não cheguei a conseguir, mas tentei incluir na pauta de hoje um projeto de lei de minha autoria que cria o Conselho Estadual da Proteção Animal. O projeto vem sendo discutido. O projeto vem sendo discutido ao longo de muitos anos. E a primeira vez que eu consegui trazer o projeto à pauta, imaginando que eu teria a oportunidade de vê-lo aprovado, o projeto recebeu emendas. E eu imaginei que o autor das emendas, demonstrando interesse pela causa da proteção animal, se interessasse também em agilizar a tramitação do projeto para a sua aprovação. Porque se amanhã, no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos um Conselho Estadual da Proteção Animal, seguramente as políticas públicas e as ideias destinadas à proteção animal, elas poderão ser muito mais bem debatidas e poderemos caminhar para que o estado do Rio de Janeiro se destaque no cenário nacional como uma unidade da federação que cuida da proteção animal. O que tem sido relegado sempre a um plano de inferioridade. E o pior, senhora presidente, que as emendas que foram apresentadas ao projeto transcreviam trechos do próprio projeto. As emendas não contribuíam, as emendas copiavam, salvo num detalhe.
na inclusão de um representante do Ministério Público no Conselho, sem um conhecimento da legislação, que a legislação já diz, em relação a conselhos diversos, que a representação do Ministério Público é facultativa. Poderia, inclusive, o autor das emendas, à época, ter pelo menos tido a delicadeza, a gentileza, ou a lealdade, de procurar conversar com o autor do projeto, para um debate prévio, e não a surpresa, quando a inclusão da ordem do dia, da apresentação de emendas inócuas, que só serviram para procrastinar a implementação no Estado do Rio de Janeiro do Conselho Estadual da Proteção Animal. Quero ver, tentei, imaginei que hoje seria o dia ideal da apreciação definitiva do projeto, mas tendo em vista todo o tumulto, a realidade do Poder Legislativo, as iniciativas do governo, não alcancei esse desiderato. Mas eu quero apelar para aqueles que proclamam, para aqueles que se dizem defensores da causa da proteção animal, que contribuam para que o projeto volte à pauta e rapidamente o Estado do Rio de Janeiro tenha um Conselho Estadual de Proteção Animal, porque aí sim teremos um fórum apropriado para debater o tema, sendo o Poder Legislativo uma espécie de casa para a recepção de ideias que poderão vir a partir desse Conselho, e que o Conselho possa verdadeiramente estar estruturado para a proteção animal, e não a causa servir muito mais de motivação para determinadas espertezas que, ao final das contas, em nada contribuem para que nós tenhamos a evolução no nosso Estado da proteção animal. É duro dizer isto, mas eu não posso deixar de registrar que, infelizmente, figuras que se apresentam como defensoras da causa animal tenham contribuído tão negativamente, procrastinando a aprovação de algo que é uma reivindicação, mas que surgiu de debates com a participação de muitos protetores. Muito obrigado, senhora presidente.